Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Estudaremos sobre Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Nesta semana, estamos estudando sobre a Bíblia como história. O autor, nesta semana da lição, ele não tenta mostrar que a Bíblia precisa ser confirmada pela história, pois nós cremos nela através da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Contudo, a história confirma a palavra de Deus. É importante lembrar que o nosso método de interpretação da Bíblia é o método gramatical e histórico. Este método ele é alinhado com o entendimento baseado com a língua que foi escrita, no seu contexto imediato e o que a escrita queria dizer para aquele momento. Então, nós aplicamos para nós hoje e também o outro lado, a outra face é a parte histórica. Por isso que nós cremos que Deus age na história, diferente de algumas religiões, em que a história da religião ela é assim colocada de lado, paralela à história, né? Em um outro patamar, em um outro sentido. Deus trabalha com os eventos históricos, pois ele está no controle do mundo. Um exemplo em que há um mencionamento de alguém da história é lá em Jeremias 39, verso 3, onde é citado o nome Sarsequim, e é o nome de um oficial babilônico que em 2007, um estudioso da Universidade de Viena, trabalhando em um museu britânico, encontrou em um tablet cuneiforme escrito este nome. Nós sabemos que Daniel ele foi alguém da alta sociedade da Babilônia e ele pôde influenciar muitas pessoas, pôde influenciar grandes personalidades da sociedade babilônica e, claro, logo depois, quando Babilônia cai, do reino Medo-Pérsia. Ele pôde influenciar Nabucodonosor, que reconheceu Deus, Dario, que também reconheceu Deus. Então, Daniel, como um ser histórico, pôde influenciar homens importantes da história. Uma ligação da profecia bíblica em Daniel com a história da Babilônia, por exemplo, é que neste livro Deus revela a Daniel a Babilônia como um leão. Aqui nós vemos que um leão com asas de águia. E ali, naquela localidade, na Babilônia, nós temos o portão de Ishtar, que é revestido com imagem de 120 leões. E aí nós temos essa ligação, que é uma ligação histórica ligada com as profecias bíblicas. Todo esse contexto, todo esse conjunto corrobora e confirma a natureza histórica da Bíblia e também a sua confirmação profética de muitos assuntos. Lembre-se, Deus está no controle da história do mundo e também no controle da minha e da sua história. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.